você que está nos assistindo pelo YouTube, está nos ouvindo pelo Spotify. Chegamos ao episódio 27. 27. Oh. E eu quero te pedir, você que está nos acompanhando por aqui, a considerar se inscrever no canal, conferir o material, porque tem muita coisa que vai agregar na sua jornada empreendedora, sobre vendas, liderança. Vem junto com a gente. É claro, eu não estou aqui sozinho, né? Eu estou acompanhado dos irmãos gêmeos siameses, Nicolas Beirão e Jardel Beirão. De onde foi? De onde é que você está vindo aí? Rapaz, que loucura, rapaz. Quando eu acho que... Ele sentiu que deu uma mexida ali. Eu acho que ele tava caindo ali com a energia bem baixinha. Eu falei para poder dar deu um 220. Dá Aquele... Eu mesmo que aproveito o desvio da câmera para tirar aqueles cochilos. Viu? Mas é isso. Desfibrilador. Estamos aí. Episódio... Eu sei o que está acontecendo aqui. Episódio 27. 27. E rumo a 1 ano de podcast Fé e Negócio. Rumo a 1 ano. É sério? É sério, pô. É sério. Trazendo um conteúdo de qualidade. Rapaz, pra mim é um privilégio poder estar nessa jornada com vocês esse tempo todo. Eu pensei que eu não fosse durar muito tempo, não. Não, é só separando, né? Porque... Já tá separado, seu mesmo. Ah, tá. Agora que eu entendi. Meu Jesus Cristo. Nicolas Beirão e Jardel Beirão. Maravilha, gente. Falou e não falou sobre o que é esse episódio 27. Então vou falar. Episódio 27. Lucro é estratégia. Muito se fala sobre faturamento, muito se fala sobre ações para você crescer, mas crescer sem lucro é só vaidade. Me dá um cafezinho aí. Cafezinho é essa aqui. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Lucro é estratégia. Quando a gente trabalha a questão de estratégia baseada em lucro, tudo muda. Não, obrigado. Estou tomando tanto café assim, não. Lembrando que esse episódio é Lucro é Estratégia. Esse episódio é um episódio especial de uma série onde nós estamos falando sobre vendas. Já dizia um sábio? Tudo é vendas. Então... tem uma playlist, você vai procurar no nosso canal aí, tem uma playlist dedicada a vendas que vai com certeza ajudar você. Então a gente precisa entender que toda empresa que quer crescer, ela vai ter 3 níveis de maturidade. O primeiro nível de maturidade de uma empresa, ele está ligado a faturamento. Esse nível de maturidade, de faturamento, por quê? Porque a empresa quando começa, tudo que ela precisa é faturar. É como se fosse um bebê, ele precisa comer, ele precisa mamar, ele precisa se alimentar. Então, a empresa, ela precisa faturar e faturar e faturar e faturar. Ou seja, 99% das minhas decisões, elas estão sempre voltadas para faturamento. Tudo bem, mas você não vai ser um bebê a vida inteira. Sim. Por exemplo, Jardel, você pode ajudar a nossa audiência? Isso porque que eu ia falar. Do mesmo jeito que nós temos uma audiência excelente, nós temos uma audiência excelente também, mas que está iniciando a jornada. Tem donos de negócio, isso que eu ia dar esse exemplo agora. Empreendedores, Calma aí, empresários. Né? Defina para eles faturamento. Faturamento. Entendeu o que eu quis dizer? Para poder... Sim, faturamento é tudo aquilo que você gera de receita. Faturamento é tudo aquilo que você conseguiu acumular através das suas vendas. É todo o dinheiro que entrou em seu caixa. Agora ele também foi né? Então, peraí. Se faturamento é o dinheiro que entrou no caixa, como é que a gente distingue faturamento de lucro? Calma, isso aí ele vai caminhar daqui a pouquinho aí no amadurecimento. Primeiro a gente precisa entender o nível de maturidade para que a audiência saiba onde ela está. Porque, por exemplo, Jardel, não faz pergunta para mim difícil, não, hein? Você lembra quando Israel começou a andar? Lembro. Com que idade foi? Que idade que Israel começou a andar? Não vou lembrar precisamente. Hipoteticamente.
Israel passou por um processo de amadurecimento. Primeiro virou na cama. Foi falar que ano, mas o cara vai. Meu Deus! Não, mas aí é que tá a questão do amadurecimento. Primeiro ela rodou na cama, é processual. Bota. Né? Rodou na cama, depois beber começou água, a vamos beber engatinhar. Eu vou colocar aí que Israel começou a andar por volta dos seus 1 ano e 2 meses e tal. Resposta dada, tá? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Assim, aquela andazinha assim. Capengas. Normal. Não tem equilíbrio. Não, que não Normal, não é? Normal. 2 anos, né? Normal. Agora, você imagina se ela começasse a passar dessa fase, 3, 4, E não andava. e não andasse. Você, como pai, o que você fala? Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí. Essa é a questão. Quando uma empresa... Porque faturar, você vai ter que faturar para o resto da sua vida. Mas existem situações dentro do negócio que vão definir o seu nível de maturidade, que se você continua após 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, Só faturando. alguma coisa está errada. Nicolas, o que você está falando? Que você está faturando, mas você está sobrevivendo. Você gera receita, mas você não vê o dinheiro. Parece que você trabalha, nada e morre na praia. Não tem lucro. E normalmente isso apresenta alguns sintomas. As contas ainda estão misturadas, pessoa física e pessoa jurídica. É dinheiro que sai de um lado para cobrir o outro e assim vice-versa. Tudo isso são sintomas de um nível, de um estágio que você possa estar ou já passou dele. Se você passou, parabéns. Mas se você ainda está nesse estágio, você precisa acender a luz de alerta no painel do seu carro e falar assim, opa, eu preciso mudar essa rota. Porque uma empresa que cresce é uma empresa não somente que fatura todo mês, fatura de forma recorrente, fatura de forma crescente e fatura cada vez mais. Mas é uma empresa também que gera lucro. É o que fica depois daquela última linha. Né? Eu tenho tanto de faturamento, mas quanto ficou depois É da o última chamado linha? LL, lucro líquido. Né? Depois da última linha ficou quanto lá? Flávio Augusto, ele tem muito material relacionado a vendas, empreendedorismo, ele fala muito para empresários, donos de negócio, ele fala que para que um negócio ele venha ter uma saúde financeira considerável e ele venha sair dessa fase que só fatura, o produto ou serviço ele precisa ter margem, escala e recorrência. Margem, Escala e e recorrência. Perfeito. Precisa ter MER. É isso aí, ele tá processando. É isso porque, aí. não, eu tô tentando, é porque ele ouviu o cliente dando outro episódio. Eu tô aqui. Aí ele fez Tô buscando. Eu sou um facilitador para nossa audiência. ele fez um acróstico, né? Que é isso, rapaz? Eu estudei na FATEF. Ah, garoto. E aí? A empresa que fatura é a empresa que faz o que o Nicolas falou. Isso está relacionado à maturidade financeira. E depois que a empresa fatura? Depois que ela fatura, ela tem que buscar o lucro. E existem várias alavancas de lucro. Eu conheço 5. É? Nunca viu 5 alavancas de lucro? Se você quer receber um e-book com Olha aí. olha 5 alavancas do lucro, Essa agora é pra. comenta aqui. Eu quero receber esse e-book que eu vou te entregar um material finíssimo sobre como ativar essas 5 alavancas do lucro no seu negócio. Vocês têm como mandar para mim? E interessante que é um material que se você fosse fazer um investimento, ele teria um custo elevado pelo valor. Agregado que ele tem. Você vai enviar por quanto? Vai ser de graça. Olha só a oportunidade. Se eu fosse você, eu já clicava aqui, eu quero
que esse e-book vai ser encaminhado para você e você vai entender o que é verdadeiramente lucrar na sua empresa ou no seu negócio. Veja bem, no episódio 26 nós falamos sobre quebra de objeções, porque nós estamos vindo numa sequência Série. falando sobre vendas. É uma série de vendas. Esse episódio 27, a gente deu uma pausa para falar sobre, tá, beleza, você está vendendo, mas o que você faz? E aí no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28, vai dizer assim, no Evangelho de Lucas, diz: qual de vocês, querendo construir uma torre, não calcula primeiro o custo? Veja bem, uma das alavancas do lucro é exatamente essa. Qual é o custo para minha venda? Qual é o custo para a produção do que eu entrego? Qual é o custo do meu serviço prestado? Então, eu preciso entender que eu preciso ter gestão no meu negócio. Gestão. E quando a gente fala da parte de gestão financeira, a gente está falando de dois demonstrativos importantíssimos que a gente precisa sempre, como dono de negócio, como empreendedor, estar sempre olhando, mensurando, que é o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, DRE. e o DFC, DFC. demonstrativo de fluxo de caixa. Tá? Você vai encontrar a realidade do que aconteceu no seu negócio e o outro você vai encontrar a competência do seu negócio ao longo de um período, normalmente de 12 meses. Agora, é importante a gente trabalhar alguns fatos, alguns pontos são importantes. E esses pontos eu quero trazer agora para a gente poder pensar nisso. Quais são os principais erros que donos de negócios e empreendedores cometem na parte financeira? E aí eu trago para vocês para que vocês possam trazer o primeiro, que eu já até citei aqui. Eu vou falar de um. Eu, por exemplo, que sou o menor aqui nessa mesa, dentro da área empreendedora, né? Isso é brincadeira, rapaz. Diga ao povo, Gideão. Eu que sou o menor aqui, mas eu tenho uma... Mostra o tamanho da espada aí, que a gente vai tirar essa dúvida. Espada, deixa eu te falar, espada não é Espada brinquedo. justiceira. Espada não é brinquedo. Você não vê o bombeiro ficar brincando com a mangueira, ficar brincando com a... de Gideão. É. Falar em mangueira. Falar em mangueira. Vale a pena abrir um parênteses aqui e contar aquela história da mangueira, né? Pô, dando mangueira do dia de chuva? Não, rapaz. Não é igual a do borracheiro, não. Né? Ele já sabe qual é a história Pra te da ganhar mangueira. tempo. Não vai ganhar tempo. Agora, Não, pra gente ganhar tempo. Aqui ele já tirou a rota já. Você que não sabe, Ai, meu Deus. nós tivemos um bom Porque tempo. você falou Nós empreendedor. tivemos um bom tempo aqui. A primeira empresa. A primeira empresa nossa, MRB, que era MRB Criatividade, né? Porque a gente fazia um monte de coisa. Nós também fazíamos treinamento de segurança. Segurança de trabalho, né? Treinamento, consultoria e segurança do trabalho e meio ambiente. E fizemos muitos treinamentos na região. Aí você imagina essas figuras que você está vendo aqui indo dar treinamento, os dois, e mais o nosso jovem aprendiz, né? Tínhamos o jovem aprendiz. Tinha jovem aprendiz. John. Né? Um abraço aí, John, se estiver assistindo. John, valeu, John. De outro mundo. E aí fomos dar treinamento de combate a incêndio, né? CEBINC, combate a incêndio. E esse rapaz aí, a gente como... Ele era o responsável por criar os cenários caóticos para resgate. De acidente, Derrubava as paredes, botava os homens deitados lá no meio, bem complicado lá, e dar banho no pessoal. O treinamento de combate a incêndio tinha que tomar banho. E aí, o cenário era... como enrolar a mangueira, né? Nesse momento eu estava ensinando como desenrolar a mangueira corretamente, como recolher e correr com a mangueira. Com a mangueira, posição para correr para não embolar. Encaixe, várias manobras. Aí você guarnece aquela mangueira pesada, né? E corre. Aí ele pegou a mangueira pesada e eu tô daqui. Nesse momento eu sou o intercessor, fico só olhando e tal, observando. Pegou a mangueira, deu 5 passinhos. Pra mostrar como é que corre. Um trotezinho de 5 passinhos. Aí, na hora do treinamento, falou, pessoal, agora vamos pra prática. Vocês vão até aquele carro lá. 40 metros. Lá embaixo. Aí eu olhei pra ele e falei, 2 passinhos, 3 passinhos, e a galera correndo. Rapaz, era uma diversão aquilo, né? Era muito bom. Era muito bom.
Foi um tempo muito especial. Mas voltando agora Voltando aí. para a área da venda, só para poder entender, mas por que a gente colocou isso? Porque tudo isso fez parte do que a gente falou no episódio anterior. Expertise, observação, detalhe, né? Tudo isso a gente trabalha, isso hoje faz parte da nossa história. É o nosso background. Nossa jornada. Voltando, qual era mesmo o que a gente estava falando? Erros financeiros que quebram Então, empresas. como eu sou o menor aqui dos empresários aqui, empreendedores aqui na mesa, é muito interessante porque eu sou um cara de fé, eu falo mesmo. A conta não está fechando agora, mas ela vai fechar lá na frente. Vamos orar. E caminho para isso aí. Só que um dos erros que atrapalha em ter receita com lucro é uma fé imprudente. Isso aí é muito importante falar a diferença, hein? Essa fé Tem imprudente. pessoas que confundem fé com loucura. Pois é. Existe um texto bíblico lido aí que fala de calcular. Só que existe mindset, aí voltando ao ponto, extremamente analítico. Existe uma pesquisa, essa agora eu não vou ter tanta referência para dar aqui, porque ela brotou aqui agora, aqui na conversa. Existe uma pesquisa feita em cima de mindset de pessoas. E tem pessoas que são analíticas. Só que tem pessoas que são analíticas ao extremo. E elas nunca tomam uma decisão. Então, essas pessoas... Inclusive, uma das características de pessoas de sucesso é tomar decisões rápidas. Né? Mas tomar decisão rápida não é tomar decisão imprudente. De qualquer jeito. E ter fé não é ser louco, não é não planejar, não é não observar. Então, esse exagero, ou esse descontrole, ou essa má utilização da expressão fé, acho que fica melhor assim, má utilização da expressão fé é uma das coisas que fazem muitas empresas não avançarem. A segunda coisa que a gente pode colocar também é você abrir um negócio porque simplesmente você gosta daquilo. E isso é complicado, porque aí eu gosto de café, então eu vou abrir uma cafeteria. E aí eu não faço todo esse planejamento que deveria ser feito. Muito bem colocado. Isso abre um outro erro também muito comum. Qual? Que não está muito voltado para a área de finanças, mas está dentro do que ele falou. A gente vende para quem? O cliente. Quem tem que gostar, quem tem que achar bom é o cliente. Muitas vezes a gente quer fazer do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha que é melhor, e muitas vezes não é o jeito do cliente pagante quer. Sim. Então a gente entra numa rota de que a vaidade, porque é assim... Ou a satisfação. E aí a coisa não vai. Romantizou demais. Exatamente. O Nicolas falou nessa questão do cliente, e isso faz até um link com o episódio anterior, porque todo negócio ele tem um cliente ideal. Todo negócio tem um cliente ideal. Todo negócio tem um cliente ideal. Nós precisamos definir quem é esse cliente ideal. Eu tô entendendo o que está acontecendo aqui. Isso é brincadeira. Eu tô entendendo. Definir quem é o cliente ideal para que assim todo o esforço empregado pela empresa seja em prol do cliente. Porque é o cliente que vai Até porque te tudo trazer é venda, lucro. né? Tudo é venda. Um tudo é sábio venda. já falou. Um sábio já falou. Um outro erro que é comum, ligado aí, é a falta de provisionamento. Provisionamento. Provisionamento eu aprendi na minha vida antes do empreendedorismo. Pena que não sei quanto tempo tem, não vai dar para contar essa história, né? Não, deixa pro próximo. Eu não sei, essa história eu acho que eu nunca ouvi. Não, Eu devia ser muito novo. Bom, provisionamento. Eu vou tirar, vou explicar para você de maneira prática o que é provisionamento. Não vou contar a história não, vou rapidamente. Posso? Pode. Provisionamento é você saber que todo mês de janeiro tem IPVA. E no ano seguinte você provisionar, tirar 1/12 do seu IPVA. Isso está e dentro de uma guardar. caixa organização. planejamento. 1/12 do valor do IPVA. Quando chega em janeiro, você tem o valor do IPVA. Por quê? Porque ele foi provisionado no ano anterior. Assim são os impostos. Fica mais leve. Nada é de surpresa. Agora tem IPVA, tem IPTU, tem renovação. Eu já sabia que é anual. Ué, não sai agora não? Você já sabia.
os seus impostos também. Então você precisa provisionar. Existem umas regras de ouro que é importante a gente nunca quebrar. Principalmente para empreendedor, dono de negócio cristão. Primeiro, não deva a ninguém. Até porque a Bíblia diz que você deve só o amor. Não deva a ninguém, ou seja, não deva a funcionário e não deva ao governo. Pague os seus impostos. Ah, Nicolas, mas poxa, mas é injusto. Isso é outra história. É outra história. A questão é, jogue um jogo para que você pague o menor imposto possível. Então, saber jogar bem o jogo é fundamental. Mas se você entrou no jogo, tu sabe que tem que pagar. Exatamente, é a regra do jogo. É igual, por exemplo, você falar assim, vamos jogar Uno. Você fala, mas esse jogo... Aí no meio do jogo você fala, demora muito. Você já sabia. Entrou sabendo. Ou aquele jogo de futebol que o cara começa a jogar, daqui a pouco ele diz, não pode bater com a mão não. Mas não, agora tem que ser. Mudou agora a regra. E aí é importante, a gente falou... Se machuca aí. No começo do jogo, às vezes a pessoa entra pra jogar com tanta sede que nem se machuca. Joga, né? Nem joga. Então a gente falou sobre alguns indicadores aqui, alguns pontos que a gente tem que analisar financeiramente, como DRE, fluxo de caixa. Mas é importante também, um indicador-chave também para o dono de negócio é o ponto de equilíbrio. Olha lá. O ponto de equilíbrio... O Thiago apertou o botão. Equilíbrio. Parcerada forte. O ponto de equilíbrio. Nicolas, o que é o ponto de equilíbrio de um negócio? É o valor mínimo necessário que você precisa faturar para arcar com todas as suas despesas fixas e seus custos variáveis. Ou seja, eu fecho o mês para eu poder ir para o próximo nível, começar a ter a gordura necessária, que seria o lucro, eu preciso faturar tanto por mês. Eu preciso vender tanto. Esse é o ponto de equilíbrio, explicando aqui de forma grosseira, tá? Agora, a gente falou sobre erros. Erros comuns. Um outro erro, você falou da fé, que é muito legal a gente entrar nesse assunto, mas um outro erro muito comum é a generosidade mal calculada. Generosidade mal calculada. Por quê? Você deve ser generoso, deve abençoar pessoas, mas com princípio, com parâmetro. Tem pessoas que vão ser generosas, mas faz isso pela conta da empresa. Por que não faz na pessoa física? Não, porque a gente está ajudando fulano. Ok, ajude. Mas não ajude pela empresa. Até porque a empresa não é uma ONG, não é uma organização de... Ajude você. Mas fulano é tão bom. E eu estou falando de... Essa generosidade, ela começa a alcançar níveis. Por exemplo, o funcionário precisa de alguma coisa e você quer tirar para ele em nome da empresa. Depois você tem um problema para gerenciar que você não precisaria. Saiu de casa para arrumar um problema. E aí você tem que lidar com essa situação, aquela pessoa de repente ela já não está mais na empresa, e aí tem um desgaste, ou aquela pessoa tem uma mudança de comportamento ao longo do período. E sempre tem. Então, antes de ser generoso, você deve ser generoso, mas separe as coisas e use princípios. Aí fica o princípio bíblico, né, que diz assim, seja generoso com o que você tem. E ele diz, não seja fiador se você tiver que usar a sua cama. Ou seja, você não tem. Fala o que você pensou ali. Eu tô vendo que você pensou alguma coisa. Sabedoria de provérbios condensada aqui no podcast Fé e Negócios. Mas é assim, Fé e Negócios. E por último, crescer sem capital de giro. Isso aí é talvez o maior sintoma de todo empreendedor brasileiro. Ele começa, ele não vai ter aquela margem de segurança, né, que ele fica sobrevivendo mês a mês. Não consegue alcançar o ponto de equilíbrio. Porque olha você, lá. pelo menos se você começar com 3 meses, 6 meses, os mais conservadores vão falar aí durante 1 ano, e o capital de giro é o valor necessário para que você possa manter as suas portas abertas durante X período. Independente do que acontecer. Então, você começa um negócio hoje, quanto que eu precisaria desembolsar aqui durante X tempo para que esse negócio permaneça existindo? Até porque a nossa caminhada ela não é uma via de sinais abertos.
Você vai encontrar sinais fechados, você tem uma montanha russa que sobe e desce. Então, se você O nome não disso tiver... é vida. Qual o nome? Vida. Welcome to life. Tá tudo em inglês aqui, gente. Né? Eu não tenho essa capacidade, não. Eu tô muito distante Eu vou falar disso. só vida. Life. Aí, ainda tá melhor do que eu. Então, gente, capital de giro é fundamental. Nicolas, eu comecei e eu não tenho o capital de giro necessário. Tudo bem. Você pode ir construindo isso na jornada. Você precisa criar a sua fortaleza de segurança. Por quê? Se você cria sua fortaleza de segurança, ó, tem um capital de giro, que é uma reserva de emergência da empresa, de 12 meses. Maravilha! Coloca lá, faz isso render e continua trabalhando. Você já conquistou. Agora você vai fazer outras coisas. Você vai começar a reinvestir, você vai abrir outros projetos, você vai avançar. Mas entende que para isso tudo você precisa vender bem, vender mais. Para isso tudo você precisa planejar, gerenciar. Para tudo isso você precisa ter o quê? Visão. E o que a palavra de Deus diz? Leir, você que é um cara afiadíssimo na palavra. Quando falta visão, os planos fracassam, os projetos fracassam. Já dizia um sábio, o povo está perecendo porque não tem visão ou revelação, né? Então, a visão é o ponto-chave do empreendedorismo. A visão não é a visão futurista de algo, mas é enxergar a oportunidade ou até mesmo criá-la no meio do caminho. Maravilha? Lucro é estratégia. Se a gente pudesse sintetizar tudo o que foi falado aqui, qual seria a melhor estratégia para se ter lucro? É claro que tem todas umas considerações que foram feitas. Eu vou falar de maneira simples, depois vocês que são um outro nível podem até melhorar. Tem negócio do emocional que estava falando, do vendedor, leva pro pessoal. Não, mas eu não estou errado, não. Hã? É porque eu estou sentado na mesa com quem está me puxando para cima. Essa é uma dica. Tá faltando equilíbrio aparecer ali. Ó, essa é uma dica. Lucro. Saber qual é o teu custo, estabelecer a margem, crescer de maneira equilibrada, passo a passo. Poeta. Poético. Depois, trabalhar para reduzir o seu custo, trabalhar para aumentar a margem. Mantendo o equilíbrio. Mantendo o equilíbrio. Para gerar caixa. Para gerar caixa. Porque um sábio já disse que faturamento é vaidade, mas caixa é rei. Caixa é rei. Presta atenção no que sobra depois da última linha. Maravilha. Gente, estamos chegando no final desse episódio. Olha aí, 27. que coisa boa! 27! Encontro vocês no próximo episódio 28. Não perca. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, não perde. Corre lá, assiste, que com certeza vai ajudar você na sua jornada. Rumo ao episódio 28. Vamos! Abraço! Valeu!